Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Nessa semana, uma discussão tomou conta das redes sociais sul-coreanas. Tudo começou quando um usuário fez uma postagem em um fórum online comparando o sucesso de grupos masculinos versus grupos femininos da quarta geração, onde afirma que grupos masculinos estão vendendo milhões de álbuns, mas que suas músicas não se classificam bem nas paradas musicais, excluindo, é claro, o BTS. E antes que alguns de vocês perguntem, Miyuki, por que tu tá falando sobre um comentário aleatório de um usuário qualquer? Precisa mesmo fazer um vídeo sobre isso? E na realidade, pessoal, eu faço vídeos de assuntos que estão repercutindo na Coreia do Sul. Assim como nós discutimos vários assuntos sobre K-pop nas redes sociais, na Coreia do Sul também são discutidos. E alguns tópicos acabam tendo mais relevância que outros. Esse usuário, na verdade, apenas compartilhou a sua opinião impopular e acabou que muitas pessoas concordaram, acabaram compartilhando a postagem, que se tornou viral, e é por esse motivo que eu tô trazendo aqui para vocês. E essa opinião impopular em questão foi o que está acontecendo com os grupos masculinos da quarta geração que não estão indo bem nos rankings e nem nos programas musicais. O internauta que criou a postagem explicou que os grupos masculinos vendem milhares de cópias de álbuns, mas as músicas que são vistas nas paradas musicais são apenas de grupos femininos. Exceto o BTS, outros grupos masculinos não estão indo bem digitalmente, principalmente os da quarta geração. Como dito, essa postagem se tornou viral, com muitos internautas concordando e dando a sua opinião. E uma dessas opiniões em destaque foi a seguinte, abre aspas, realmente é fascinante. Existem muitos grupos que vejo em artigos dizendo que eles venderam milhares de álbuns, mas eu não sei o nome do grupo e eu nunca ouvi falar sobre eles. O interessante é que grupos femininos sempre estão nas paradas musicais, mesmo que sejam grupos novatos. Fecha aspas. Um dos prováveis motivos para que isso esteja acontecendo é que agora muitos grupos masculinos visam o exterior. E não é de hoje que o público vem reclamando que os lançamentos de grupos masculinos são muito semelhantes. A grande maioria é um rap jogado na música, um batidão no refrão e pá. Tipo, as músicas são boas, porém são parecidas. Dá para juntar várias em uma playlist e fingir que é um álbum de um grupo só. E isso não significa que os grupos masculinos estão indo mal. Até porque grupos masculinos sempre foram líderes de vendas, e as vendas é um dos pontos mais importantes em um grupo de K-pop. Pois um grupo que vende bem significa que tem uma base de fãs forte, ou seja, um fandom sólido. E a gente sabe que o que sustenta um grupo de K-pop são os fandoms. Quem compra os álbuns, os bastões de luzes e gastam dinheiro indo em shows é o fandom. Então, o fato de grupos masculinos venderem mais que grupos femininos não é ruim. O ponto é que, embora os grupos femininos sempre tenham se saído melhor nas paradas, e os grupos masculinos sempre tenham se saído melhor nas vendas, os grupos femininos da quarta geração estão aumentando suas vendas e mantendo seus gráficos, enquanto os grupos masculinos ainda vendem bem, mas seus gráficos estão piorando. Então, o verdadeiro tópico dessa discussão é que os grupos femininos estão começando a melhorar em uma área em que costumavam se sair mal, no caso as vendas, enquanto elas ainda conseguem manter bons gráficos. E é por isso que o que os grupos femininos estão alcançando é muito impressionante, porque elas estão rivalizando com as vendas de grupos masculinos enquanto continuam alcançando altos índices. Elas não estão decaindo no digital e, consequentemente, aumentando nas vendas. Os grupos femininos estão indo bem nos dois. Isso também se reflete na popularidade, onde programas focados em grupos femininos têm muito mais popularidade do que programas focados em grupos masculinos. Tanto que temos o exemplo do Kingdom 2, que nem saiu ainda,
mas o público já está ansioso. E isso é sem precedentes porque, geralmente, 50 mil cópias era considerado bom para um grupo feminino, mas agora elas estão vendendo 100 mil, 500 mil, enquanto estão bem nas paradas. E as garotas merecem sim ser elogiadas por conseguir quebrar essa barreira que antes somente grupos masculinos conseguiam. Assim, agora os grupos femininos estão vendendo melhor e construindo grandes fandoms, algo que apenas grupos masculinos podiam fazer antes. Grupos da quarta geração como ITZY, aespa, STAYC, G-Idol estão subindo cada vez mais suas vendas físicas. Savage, o primeiro mini álbum do aespa, por exemplo, vendeu mais de 549 mil cópias e é inegável que os girl groups estão liderando a quarta geração por causa da sua música e do conceito, enquanto os grupos femininos são muito mais experimentais e diferentes um do outro, com exceção de alguns grupos masculinos. O restante estão começando a parecerem obsoletos. A falta de virais também é algo que não ajuda. Eu sei que tem muitas pessoas que não acompanham tanto grupos masculinos, principalmente as que assistem o meu canal, mas mesmo na primeira, na segunda e na terceira geração, existiram essas músicas que se tornaram virais e até quem não acompanhava grupos masculinos conhecia, como Come Back Home do So Taiji and Boys, Wow do BTOB, Girl do EXO, Miroshki do TVXQ, Sorry Sorry do Super Junior e Ring Ding Dong do SHINee. São músicas que ainda hoje são lembradas e viralizaram em sua geração. Enfim, agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto. Os idols masculinos da quarta geração realmente não têm relevância? O cenário como um todo não está bom para os grupos masculinos? Já que, como a maioria foca muito no exterior, eles possuem muitas semelhanças entre si? Ou, na opinião de vocês, existe outra explicação para isso? Do que vocês mais sentem falta de grupos masculinos da quarta geração? Ou o que as empresas deveriam fazer para que mais para frente esse cenário mude? Deixem as suas opiniões nos comentários que eu vou ler. Não se esqueçam de conferir os últimos vídeos aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go! "だけでしょ